A apresentação está sendo gravada, ok? Boa tarde a todos, meu nome é Pedro Paulo Gattai Gomes e hoje eu vou apresentar para vocês um webinário. Eu sou o assessor científico da Synapse Biotecnologia e o tema de nosso webinário hoje será a separação rápida e eficiente por esferas magnéticas para aplicações em genômica e de proteínas. Então, iniciando pelo começo, em 1976, o professor norueguês John Ugelstad foi o pioneiro em conseguir fazer esferas de poliestireno com exatamente os mesmos tamanhos, o que tinha sido anteriormente conseguido apenas pela NASA em condições de falta de gravidade no espaço. Em seguida, o professor Ugelstad conseguiu torná-las magnetizáveis. Então, aqui à esquerda nós temos a estrutura química do poliestireno, que é o conteúdo do núcleo das esferas, e à direita nós temos uma eletromicrografia de duas dessas esferas. Conceituando alguns pontos aqui interessantes para a apresentação, então, o que seria genômica, né? A genômica é o campo da ciência que estuda os genomas, e ela faz isso de que forma? Ela faz isso avaliando a interação entre os genes e o meio ambiente. E para isso, ela se utiliza de diversas técnicas de biologia molecular, como o sequenciamento genético. Um outro conceito importante para esse tema é a proteômica. O que seria a proteômica? A proteômica é definida como a caracterização em larga escala do conjunto de proteínas expressas em uma célula ou tecido. Ao conjunto de proteínas expressas em uma célula ou tecido, a partir do genoma, dá-se o nome de proteoma. Aqui na direita nós vemos novamente uma eletromicrografia das esferas, dessa vez colorida artificialmente. E essas esferas são esferas magnéticas. Elas são utilizadas basicamente para realizar separação de misturas, DNA, proteínas, entre outros. São atualmente utilizadas em aplicações como Next Generation Sequencing e ensaios imunológicos, por exemplo. Estas esferas elas são partículas superparamagnéticas, o que significa que apresentam magnetização se caso for aplicado um campo magnético externo. Elas conseguem separar as moléculas por ficarem suspensas junto com aquilo que estiverem ligadas a elas. Em outras palavras, essas esferas podem facilmente serem ressuspendidas quando o campo magnético é removido. Estas partículas são de tamanhos que podem variar entre 20 e 30 nanômetros e são preparadas com óxidos de ferro como a magnetita. Então, aqui nessa figura à esquerda, nós temos misturado dentro de um tubo as partículas, né, as esferas magnéticas, junto com uma amostra de interesse. E no caso do DNA, que seria nesse exemplo dessa figura, primeiro o DNA ele vai se ligar às esferas magnéticas quando você mistura e dá um tempo para essas esferas se ligarem a esse DNA, né, junto dentro do tubo. Elas se ligam às esferas, como eu disse. Em seguida, um campo magnético externo é aplicado aqui na figura do lado esquerdo aqui da parede do tubo, atraindo as esferas para a parede do tubo onde o campo magnético foi aplicado, de forma a imobilizar esse DNA, né? Como pode ser visto nessa amostra. Feito isso, as esferas com o DNA ligado a elas permanecem imobilizado durante os passos de lavagens, enquanto os contaminantes podem ser removidos. Então, você tem essas esferas presas ao campo magnético, o DNA preso a essas esferas. Cada vez que você lava esse material, você consegue retirar, separar, né,
os contaminantes ou alguma molécula que não é do interesse. Dessa forma, você consegue ficar dentro da amostra somente o DNA ou o material de interesse. Aqui nessa figura, à esquerda, nós vemos uma eletromicrografia de superfície de uma das esferas com um aumento de 100.000 vezes, e na direita um conjunto dessas esferas com um aumento menor. Algumas aplicações das esferas magnéticas incluem o isolamento e purificação de ácidos nucleicos, incluindo plasmídios e DNA mitocondrial, isolamento e purificação de proteínas, seleção de moléculas por tamanho, separação de células específicas, organelas, entre outras partes de amostras biológicas, separação celular por ativação magnética, uso em kits para purificação de amostras do coronavírus, por exemplo, uso em kits para detecção de DNA e RNA em suaves ou amostras de sangue, e ainda o uso em kits para a detecção de DNA livre circulante em biópsias líquidas. O núcleo de cada partícula é feito por uma polimerização em emulsão de estireno, mediado por radical livre e monômero ácido. O nome dessa reação química é polimerização radicalar, que está representado o processo aqui nessa figura abaixo. Então nós temos o estireno, né, molécula de estireno, que com a mistura de um iniciador químico vai se dar início ao processo de polimerização radicalar e, por fim, vai ser formado a molécula de poliestireno, que é essa molécula à direita aqui na figura abaixo. Mais à direita, nós temos dois tipos de esferas magnéticas que um de nossos parceiros comerciais comercializa, que é a Cytiva. Então, em cima, nós temos uma esfera com uma camada de magnetita, e embaixo nós temos uma esfera com duas camadas de magnetita. Eu vou explicar a diferença de cada uma delas mais para frente. Então, as esferas com uma camada de magnetita é também chamada de cera mag, enquanto que as de duas camadas são chamadas de cera mag speed beads. E elas são, então, elas possuem uma camada interna de magnetita, né, tem um núcleo de poliestireno, a camada de magnetita em volta, e são revestidas nesse núcleo, enquanto a superfície dessas esferas é modificada de forma a minimizar a ligação não específica de proteínas. Devido à camada extra de magnetita que existe nas esferas, nas cera mags speed beads, elas respondem 2 vezes mais rápido a um campo magnético do que as partículas cera mag. Isso é de interesse laboratorial, porque você pode, selecionando as esferas cera mag speed beads, aumentar a velocidade com que a sua reação vai ocorrer, né? Diminuir o tempo de exposição da sua amostra, por exemplo. Então, como eu disse, existem 2 gerações, né, de esferas. A primeira geração é a cera mag, que é o núcleo de poliestireno. Envolvido nesse núcleo existe uma camada de magnetita, e essa magnetita sofre um encapsulamento que normalmente é por sílica, mas existem outros materiais que podem encapsular. Aqui nessa figura, por exemplo, nós temos um grupo carboxila ligado na superfície dessa esfera. Tá? As esferas de segunda geração, ou as cera mag speed beads, elas também possuem essa primeira camada de magnetita em volta do núcleo de poliestireno. Ela é encapsulada pela sílica, por exemplo, e em seguida ela recebe uma segunda camada de magnetita e uma segunda camada de encapsulamento. E só então ela recebe
o tratamento na superfície, que no caso aqui dessa figura é um grupo carboxilo. Então essas esferas, as de segunda geração aqui na coluna do meio, nessa tabela, e as de primeira geração na coluna mais à direita da tabela, podem sofrer diversos tipos de tratamento em suas superfícies. Desculpa. Como um deles que eu já citei é adicionar um grupo carboxila na superfície, né? Tanto a de primeira quanto a de segunda geração podem sofrer essa modificação. Uma outra modificação é adicionar streptavidina, que eu vou mostrar mais adiante do que se trata, tanto na de primeira quanto na segunda geração. O bloqueio da streptavidina, somente isso nas de segunda geração. Na de primeira geração, a gente pode ter um tratamento também da superfície com óleo-DT. As de segunda geração ainda podem ser tratadas com neutravidina, proteína G, ou ainda terem bloqueados grupos amino na superfície das esferas. As esferas de segunda geração, elas possuem aproximadamente 60% de conteúdo de magnetita, enquanto as esferas de primeira geração possuem aproximadamente 40%. As esferas de segunda geração, as ceramags e speedbeads, respondem muito mais rápido em um campo magnético que as esferas de primeira geração, exatamente por ter maior conteúdo de magnetita em seu interior, quando comparado à ceramag. E também resultam em uma maior separação das suspensões. Além disso, por terem uma maior resposta a campos magnéticos, também são indicadas para serem usadas com amostras de maior viscosidade. As partículas não são afetadas nem por sonicação, nem por secagem, nem mesmo por pHs extremos. Então, aqui nessa tabela, eu vou apresentar alguns reagentes e condições comuns encontrados em experimentos laboratoriais, onde se pode usar as esferas para realizar as separações e as purificações. Por exemplo, em uma condição de baixo pH, que é uma condição com pH maior ou igual a 3, né, de 3 a 7, nós temos uma alta compatibilidade com as esferas. Por exemplo, ela é compatível com a exposição das esferas por várias horas nesse tipo de condição. E, por exemplo, um tipo de experimento comum nesse tipo de condição é o isolamento de ácidos nucleicos. Uma segunda condição seria uma condição de de pH extremamente baixo, então de 3 ou menos, né? Um pH de 3 ou menor que 3. A exposição prolongada, nesse caso, não é recomendada, pois há o risco de dissolução do componente de óxido férico, né? Da magnetita. Numa condição de alto pH, menor ou igual a 11, então, portanto, de 7 a 11, ela é efetiva com a exposição das esferas nesse tipo de condição por várias horas. Por exemplo, numa outra condição, e ela tem uma alta compatibilidade com as esferas, tá? Numa outra condição de pH extremamente alto, ou seja, maior ou igual a 11, de 11 a 14, nós temos uma compatibilidade média e ela é recomendada a exposição não ser prolongada, pois há o risco de degradação do encapsulamento do polímero. Uma outra condição normalmente encontrada nos experimentos é o uso de etanol 70% a 100%. Nesse caso, a compatibilidade das esferas é média. Ela é compatível com a exposição de curto período, por exemplo, aquela encontrada em processos de lavagem, né?
uso de soluções de lavagem e processos de isolamento de ácido nucleico. Uma outra condição comum é o uso de acetonitrilo, que tem uma compatibilidade média com as esferas, é compatível com uma exposição de curto período. Por exemplo, nas soluções de lavagem, numa técnica chamada SP3, que eu vou mostrar mais adiante, que é um processo de isolamento de proteína. Sendo que a exposição prolongada nesse tipo de condição, nesse tipo de reagente, o acetonitrilo, não é recomendado, pois há o risco de derretimento ou degradação do núcleo do polímero. Uma outra condição é o uso de soluções de sal guanidina, que é compatível com uma exposição de curto período. E, por exemplo, é como é encontrado em processos de isolamento de ácido nucleico, quando se utiliza soluções de ligação e de lise. Nesse caso, a exposição prolongada também não é recomendada, pois há o risco de dissolução da magnetina. Uma outra condição comum utilizada em experimentos é o uso de quelantes, como o EDTA. A compatibilidade das esferas, nesse caso, é alta. Ela é compatível com a exposição de longo período, quando a formulação tem concentrações menor ou igual a 1 milimolar. E ela é compatível com a exposição de curto período, por exemplo, no processo de isolamento de ácidos nucleicos, para concentrações menores ou iguais a 10 milimolar. Quanto ao uso de detergentes, por exemplo, o Twin 20 e o Triton X100, as esferas, o uso das esferas nesse caso é altamente compatível. Ela é compatível com exposição de longo período na formulação, como recomendado nos casos que as esferas são encapsuladas com proteínas. Uma outra condição, um outro reagente utilizado é o sódio azide, que tem uma compatibilidade alta com as esferas. Ela é compatível a uma exposição de longo período quando usado na formulação, para concentrações menores ou iguais a 0,1% peso-peso. Peso por peso, né? Por exemplo, como as que são encontradas em controles microbianos. Um outro reagente utilizado em diversos experimentos de biomol, o polietileno-glicol, tem uma média compatibilidade com as esferas e é compatível com uma exposição de médio período. Por exemplo, como usado em soluções de ligação, em mobilização de fase reversa, nos processos de isolamento de ácido nucleico. Já o uso de DMF e DMSO, que são dois solventes normalmente utilizados em vários experimentos de biomol, as esferas não são compatíveis, tem uma baixa compatibilidade e por esse motivo não é recomendado o uso. Tanto em genômica quanto em experimentos onde se pretende separar, ou purificar proteínas, por exemplo, a gente encontra vários tipos de tratamento dessas esferas. Por exemplo, no caso da genômica, quando há o preparo das amostras, nós encontramos as esferas tanto de primeira geração quanto de segunda geração tratadas com carboxila, e também as esferas de primeira geração tratadas com óleo-DT. No sequenciamento de próxima geração, nós encontramos as esferas de primeira geração tratadas com carboxila, as de segunda também tratadas com carboxila, as de primeira com óleo-DT, streptavidina, sendo que as de segunda geração também podem ser usadas quando
tratadas com estreptardina no sequenciamento de próxima geração. Enquanto que nos experimentos de separação de proteínas, nós podemos encontrar o uso dessas esferas em etapas de captura e enriquecimento da amostra. Por exemplo, utilização das esferas de primeira geração tratadas com streptavidina, as de segunda geração tratadas com streptavidina ou bloqueadas com streptavidina, e ainda as esferas de segunda geração tratadas com neutravidina ou ainda tratadas com a proteína AG. Nós vamos ver mais para frente, eu vou mostrar um pouco para vocês sobre cada um desses tratamentos, ok? Então, nesse artigo de 2019, publicado no Journal of Proteome Research, os autores usaram as esferas, e nesse caso, eles utilizaram as esferas magnéticas tratadas com o grupo carboxila na superfície, e usaram para quê? Né? Qual a utilidade que eles fizeram nesse artigo? Eles usaram para remover contaminantes de amostras de peptídeo em análise de proteômica, por exemplo. Então, o tratamento da superfície das esferas magnéticas com carboxila permite que estes grupos se liguem covalentemente a proteínas, peptídeos, ligantes modificados com amina e ácidos nucleicos através de aminas primárias. São comercializadas em versões com diferentes níveis de hidrofobicidade ou de hidrofilicidade. O que seria isso? Hidrofobicidade, então, é a repulsa que o material, a molécula, né, ela teria à água, e hidrofilicidade seria a afinidade que aquela molécula teria à água. Então, diferentes níveis dessa repulsa à água do material ligado à superfície ou dessa afinidade pela água também são possíveis, dependendo do tipo de amostra que você quer trabalhar. Então, quais são os princípios de ligação à proteína, no caso das esferas? Né? As proteínas elas ligam-se às partículas, né, as esferas magnéticas modificadas com carboxila, por adsorção. A adsorção é mediada por interações hidrofóbicas e iônicas entre a proteína e a superfície das partículas. A adsorção de proteínas em partículas ela ocorre rapidamente devido à energia livre da superfície da partícula. Além de serem adsorvidas, as proteínas podem ser covalentemente ligadas à superfície das partículas. Então, um momento aqui para a gente relembrar as aulas de bioquímica, né, um pouquinho sobre proteínas e tal. As proteínas elas possuem uma estrutura primária, aqui na figura à direita a gente pode ver isso, uma estrutura primária, uma estrutura secundária, terciária e quaternária. Né? A estrutura primária nada mais é que a junção subsequente de aminoácidos, conjunto de aminoácidos. Né? E esses aminoácidos eles são formados basicamente por essa estrutura aqui dessa figura que nós vemos à esquerda, ou seja, tem um grupamento amino, mais à esquerda dele, ligado ao carbono central. Esse carbono central também é ligado a um radical, que pode variar de aminoácido para aminoácido. E à direita desse aminoácido, de cada um desses aminoácidos, nós temos o grupo carboxila, que é este grupo aqui, que também é o grupo que a gente encontra no tratamento de um tipo das esferas. Lembra que eu mostrei para vocês que as esferas podem ser trabalhadas, ser tratadas na sua superfície com carboxila. E o motivo disso é para elas poderem se ligar ao grupo amino de aminoácidos que estiverem na amostra, por exemplo. E dessa forma elas conseguem imobilizar ou se ligar, né, separar as amostras de proteína. Então, a ligação peptídica, que é a ligação que ocorre entre dois aminoácidos, como aquela que a gente observou aqui na estrutura primária das proteínas, ela ocorre quando você tem a ligação do
OH da hidroxila do grupo carboxila de um aminoácido, com um H do grupo amina de um aminoácido subsequente. Dessa ligação, há a liberação de uma molécula de água, portanto, um processo de desidratação, e ao final nós temos uma ligação, a formação da ligação peptídica, né? Então, a junção de um aminoácido ao outro. Bom, nesse artigo aqui, eu comentei com vocês que eu falaria um pouquinho mais da SP3, que era uma técnica de separação de proteínas, né? E nesse artigo os autores tratam exatamente dessa técnica. E especificamente nesse artigo eles utilizaram as esferas para melhorar essa técnica, né? As esferas magnéticas. Então nesse artigo eles mostraram um protocolo chamado também de SP3, que nada mais é que a preparação de amostra aprimorada em fase sólida em um único recipiente. Ela é utilizada em proteômica e, como eu disse, utiliza as esferas magnéticas para remover debris de tecidos e células após a lise, a solubilização de proteínas e digestão enzimática, por exemplo, de detergentes, sais, tampões, ácidos e solventes. Nesse protocolo desenvolvido por Joseph Guilherme e Jarreau, da Harvard Medical School, nós observamos essa técnica do SP3 utilizada para purificar amostras de proteína com finalidade de realizar uma espectrometria de massa. Então, inicialmente, os autores misturam as esferas, separam as esferas e as colocam em temperatura ambiente por um tempo de 30 minutos, pois elas estavam armazenadas a uma temperatura de 4 graus, então eles esperam elas terem um equilíbrio com o meio, né, temperatura ambiente. Depois, inicialmente, o primeiro passo, essas esferas são misturadas à amostra por um período de 10 minutos, até que as esferas estejam ligadas à amostra, né, às proteínas de interesse. Em seguida, um segundo passo é adicionar um detergente, o SDS, para rompimento das células. É um processo que leva 45 minutos. Como terceira etapa do protocolo, é feita reações de redução ou alquilação. E na reação de alquilação, você tem um grupo alquil, que é formado pela remoção de um átomo de hidrogênio e de um hidrocarboneto saturado. Isso é realizado com o intuito de denaturar as proteínas de interesse, ou seja, de fazer com que as proteínas de interesse percam sua conformação quaternária ou terciária e cheguem na sua conformação primária, né, que é simplesmente a sequência de aminoácidos. Porque dessa forma é muito mais fácil você conseguir analisar a amostra. Uma quarta etapa a posterior depois da redução, nós temos uma limpeza das proteínas, é um processo que dura 20 minutos, e aqui você tem diversas lavagens para retirada de sais e detergentes. Após isso, é feita uma digestão enzimática, e a enzima comumente utilizada nesse processo é a tripsina, porém, se houver poucos locais de reconhecimento da tripsina, ou se houver excesso desses locais, pode-se usar outras proteases a fim de gerar uma faixa mais adequada de peptídeos. Os peptídeos nessa técnica normalmente possuem tamanho entre 8 e 15 aminoácidos. Então, após a digestão enzimática, né, a gente avança para o quinto passo, que nada mais é que uma limpeza dos peptídeos que sobrarem. E é um processo que dura 20 minutos. Nesse processo também ocorre uma lavagem para remoção de sais, portanto, maior purificação da amostra. E em seguida, por último, é feito a análise de espectrometria de massa.
Bom, como eu disse para vocês, as esferas podem sofrer diversos tratamentos em suas superfícies. E uma delas é elas receberem a streptavidina. Mas o que é a streptavidina? Streptavidina é uma proteína de 66 kilodaltons, que é encontrada originalmente na bactéria Streptomyces avidini. É formada por homotetrâmeros que têm alta afinidade pela biotina. Assim, as ceramags podem ser tratadas em sua superfície com esta proteína para sua utilização em separação de anticorpos, por exemplo, de DNA, entre outros. Nesse artigo aqui embaixo, de 2018, os autores utilizaram esferas tratadas com streptavidina para selecionar complexos celulares, intracelulares, e isolar esses complexos. Né? Lembra que eu falei que as esferas são utilizadas para processos de separação. Um segundo tratamento que é possível dar à superfície das esferas, como eu havia dito anteriormente, especificamente das esferas de primeira geração, das ceramags, né, é o tratamento com óleo-DT. O que foi feito neste artigo aqui? Eles trataram as esferas com óleo-DT para selecionar RNAs com cauda poliar para a posterior realização do real-time PCR, o quantitativo, PCR quantitativo. Esta tecnologia nos permite melhorar técnicas como o PCR de transcriptase reversa, o PCR quantitativo, a construção de biblioteca de cDNA ou ainda a hibridização de substratos. A capacidade de ligação ao RNA mensageiro deste tipo de esfera é de aproximadamente 11 microgramas de RNA mensageiro por miligrama de partículas. Um terceiro tratamento que eu citei anteriormente, que pode ser dado às esferas, é o tratamento com a neutravidina. O que é a neutravidina? A neutravidina ela é obtida através da avidina. E a avidina, o que ela é? É uma glicoproteína tetramérica com afinidade pela biotina, que é produzida em ovidutos de aves, répteis e anfíbios. A neutravidina, que é aquela com as quais as esferas ceramag podem ser tratadas, como eu disse anteriormente, é uma versão desglicosilada da avidina. Essa possui uma massa molecular de aproximadamente 60 kilodaltons. A neutravidina possui um ponto isoelétrico próximo do neutro, no pH 6,3, o que, por sua vez, minimiza interações não específicas em superfícies celulares negativamente carregadas ou com DNA ou RNA. Ela possui também resíduos de lisina que permanecem disponíveis para a conjugação com outras moléculas. Um outro tratamento, né, citado anteriormente, é o tratamento das esferas com a proteína Ag. A proteína Ag é uma proteína de fusão recombinante, também conhecida como proteína quimérica, que combina os domínios de ligação à IgG, imunoglobulina, da proteína A e da proteína G. Esta proteína contém 4 domínios de ligação AFC, que é o local de ligação primária a proteínas efetoras e anticorpos secundários, da proteína A, e 2 da proteína G, o que no final produz uma massa molecular de 50,46 kDa. A ligação da proteína G ela é menos dependente de pH do que da ligação à proteína A. A proteína Ag se liga a todas as subclasses de imunoglobulina humana, o que é útil para purificar anticorpos, imunoglobulina monoclonais e policlonais, cujas subclasses não tenham sido ainda determinadas. Então, esses foram os tratamentos, né, os principais tratamentos que podem ser dados às esferas magnéticas, como eu citei anteriormente. E eu gostaria de convidá-los a visitarem o site da Sinapse Biotecnologia e conhecerem os produtos, né, que nós comercializamos. Aqui estão alguns de nossos parceiros comerciais.
que possuem diversas linhas e produtos voltados tanto para genômica quanto para separação de proteínas. E é isso. Gostaria de agradecer a atenção de todos, a presença de todos aqui hoje, e eu estou à disposição para responder alguma pergunta. Obrigada, Pedro. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Pode abrir o microfone, pode falar ou escrever aqui no chat e o Pedro pode esclarecer as dúvidas de vocês, ok? Acho que não, Pedro. Acho que ninguém tem nenhuma pergunta para fazer. Acho que a gente pode encerrar. Agradeço mesmo a atenção de todos e a participação. Parece que veio uma... Obrigado, Pedro. Beleza. Bom, obrigado, pessoal. Obrigado a vocês pela presença. Estejam sempre acompanhando o canal da Sinapse, que todo mês nós teremos um webinário novo para vocês. Muito obrigado e até a próxima.